Para a lombalgia inespecífica, o paracetamol não é indicado de forma isolada. É muito importante a anamnese e o exame físico. No caso da anamnese, classificar no grupo de 1 a 3. Se essa lombalgia está associada à radiculopatia, se há uma causa específica para essa lombalgia ou se é uma lombalgia inespecífica. No caso do exame físico, a questão mais importante vai ser descartar causa ou patologia que sejam específicas. É importante falar que se houver uma demora para o paciente melhorar de mais de 4 semanas ou se houver recorrência das dores, isso indica um sinal de alerta e deve haver tanto anamnese como exame físico minuciosos. O tratamento básico para a lombalgia inespecífica vai ser a administração de anti-inflamatórios não esteroides por poucos dias. O conceito da lombalgia inespecífica nada mais é do que uma degeneração discal, onde pode haver abaulamento ou estreitamento. As mulheres elas são mais propensas a apresentar essa patologia e também as pessoas com mais idade têm maior risco. E a questão genética ela é tão ou mais favorável para o desencadeamento desse problema como a idade, por exemplo. Ou então a sobrecarga mecânica também com o tempo. É importante falar da alta incidência. Cerca de 85% dos pacientes com lombalgia vai ser classificado como lombalgia inespecífica. É importante ficar alerta a sinais de alerta amarelos e vermelhos da lombalgia. Os sinais de alerta vermelhos, eles nem sempre precisam referenciar o paciente para um especialista. Às vezes, é necessário apenas seguir um protocolo específico para esse paciente. Entre os sinais de alerta vermelho, encontram-se os sistêmicos, como febre, calafrios, diminuição drástica do peso, que pode apresentar um sinal de infecção, questão de déficit neurológico, trauma ou lesão de alta velocidade, idade avançada, pacientes com acima de 70 anos, uso prolongado de corticosteroides, presença de contusões ou abrasões na coluna vertebral, presença de doenças que comprometem o sistema imunológico, como AIDS, ou então o uso de drogas intravenosas, histórico de câncer, incontinência urinária ou retenção urinária, e há também os alertas vermelhos, os alertas amarelos, como eu falei anteriormente, que são questões psicossociais, que podem agravar a condição, como, por exemplo, humor deprimido ou isolamento social e comportamento doentio, por exemplo, a insistência do paciente em ficar na cama, por exemplo, que acaba comprometendo o seu estado e piorando a sintomatologia. É importante falar que existem diversas causas para a lombalgia inespecífica. Uma delas é o câncer. Quando o câncer for a causa, algumas características vão estar presentes, como, por exemplo, geralmente é um paciente que tem histórico de câncer na família, ou então já teve outros cânceres, não melhora em 4 a 6 semanas, é acima de 50 anos, lombalgia severa, caso de lombalgia severa, retenção urinária ou incontinência urinária e fecal, anestesia em cela, que é uma sensação como se fosse uma sensação de formigamento na virilha e a fraqueza nas pernas também. Existe outra coisa também que pode confundir, que é a síndrome da cauda equina, que pode acontecer nesses pacientes acima de 50 anos em que há suspeita de câncer. E os sintomas dessa síndrome da cauda equina são compressão aguda das raízes sacrais, geralmente por grande hérnia, mas pode ser também por outras complicações. Qualquer outra complicação que
que haja a compressão dessas raízes, como, por exemplo, o caso do tumor, né, de um câncer, ou então uma estenose, por exemplo. Lembrando que a síndrome da cauda equina é uma emergência médica. Já outra doença muito comum que pode causar a suspeita é espondilite anquilosante, que é uma doença inflamatória que vai atingir o esqueleto axial, com sintomas que geralmente começam no final da adolescência, do início da idade adulta. E a marca principal sintomatológica é a sacroileite, que é a inflamação dessa articulação sacroilíaca. Entre a sintomatologia dessa espondilite anquilosante estão início dos sintomas antes dos 40 anos, início vai ser insidioso, vai melhorar essa dor com a prática da atividade física, a dor vai persistir por mais de 3 meses e vai ter a presença de rigidez matinal. No caso do exame físico, a primeira tarefa vai ser localizar com precisão a dor e a sua possível irradiação. É importante falar que em muitos casos, alguns pacientes eles se queixam de dor lombar, sendo que, na verdade, a dor é na região glútea, que caracterizando a síndrome do piriforme. E essa situação não é incomum. Uma coisa importante para falar sobre o exame físico é que durante a inspeção é importante observar se há algum abalamento, algum sinal de trauma, se é importante a flexão do dorso para avaliar a limitação e a funcionalidade, e é importante também palpação das apófises costais e da região dolorida, tanto para dimensionar a extensão, como também para analisar se é uma dor localizada ou específica. É importante ficar atento a algumas descrições, como o caso da ciatalgia, que tem uma alta sensibilidade para lombalgia inespecífica e uma baixa sensibilidade, e também para a questão da fraqueza, que é um sintoma que tem, em relação à ciatalgia, tem melhor especificidade para a compressão radicular. Se tivesse a suspeita de radiculopatia, é mandatório realizar no exame físico o teste tanto da perna reta, que é o teste de Lasseg, quanto o teste da elevação da perna oposta. Lembrando que exames complementares vão ser feitos só se necessários. No caso do raio-x da coluna, ele é indicado normalmente. Se o exame der normal, não descarta o diagnóstico, e também muitas vezes alterações também não necessariamente têm relação com a presença de lombalgia específica. O raio-x da coluna ele vai ser indicado no caso de falha no tratamento conservador, com persistência ou piora, nos casos de assimetria de reflexos, nos casos de dor localizada e também nos casos de idoso com lombalgia de início recente. Em relação à abordagem da dor crônica, hoje em dia entende-se pela neurociência moderna que a dor ela não é causada apenas por uma lesão tecidual. Ela pode ser causada, ela se constitui pela união de forma mista de dois componentes, que vai ser o componente nociceptivo e o componente neuropático. O componente nociceptivo é o que está ligado à lesão de órgãos, que vai por um estímulo nervoso chegar ao sistema nervoso central e vai ter como resposta a sensação de dor. E tem também o componente neuropático, que corresponde a uma lesão tecidual potencial e não necessariamente real, que vai gerar um estímulo também que vai provocar a sensação de dor. Esses dois componentes, eles fazem parte do modelo da orquestra, que tem como conceito um complexo sistema de percepção da dor,
que tocam uma melodia harmoniosa e estímulos produzidos são integrados de forma equilibrada. Então, se há algum desequilíbrio, seja potencial ou real, vai haver o desequilíbrio nesse modelo, né, nesse sistema, causando a sensação de dor.